Fala galera, beleza? Então, meu nome é Jonathan, professor de Geografia, sou professor de vocês, né? Então a gente vai hoje fazer uma revisão sobre hidrografia. Então deixei hidrografia separado, um assunto muito importante, né? Todos os assuntos que eu estou revisando aqui, eu sempre digo que são importantes e de fato, o que eu concentrei para trazer aqui para a aula principalmente, né? É o que realmente eu considero crucial para o cara chegar na prova e assim, poxa, eu vou lembrar disso daqui. Tá? Porque é óbvio que esses assuntos eles têm muito mais do que 15 minutos para serem trabalhados, né? Hidrografia, bacias hidrográficas brasileiras. Vamos direto para as bacias hidrográficas brasileiras. Quais são as principais bacias hidrográficas brasileiras? Aqui nós temos todas elas aparecendo, né? E vou preferir ficar do lado de cá, que daí bate uma luz na minha cara aqui, né? Meu nariz fica de perfil, aqui também tem luz, né? Meu nariz fica de perfil, eu nem gosto, mas eu sou obrigado a ficar de lado às vezes. E aqui a gente consegue ver algumas das principais bacias com setas, certo? Aqui a gente tem a bacia amazônica, bacia do Araguaia-Tocantins e a bacia do São Francisco estão com setas em direção ao litoral brasileiro. Todas as bacias, todas as outras bacias que são consideradas costeiras também desaguam as suas águas diretamente no Oceano Atlântico. Olha só, aqui no Atlântico Sul, pegar a bacia do Rio Itajaí-Açu, ela vai para o Oceano Atlântico. A do Atlântico Sudeste, o Rio Paraíba do Sul, que sai lá de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, ele vai direto para o nosso litoral. Ah, professor, mas isso não é óbvio? Não, não é óbvio. Né? Se tu estiver lá em Chapecó, tu puxar a descarga, né? Essa descarga vai cair dentro do rio Uruguai, que vai lá para a Argentina. E daí, depois de passar pela Uruguai, pela Argentina, que vai chegar no Oceano Atlântico. Lá em São Paulo, a mesmíssima coisa. Olha só a bacia do Paraná. A bacia do Paraná é uma das mais importantes do Brasil e eu costumo dizer que a bacia mais importante não é necessariamente a maior, né? Porque onde é que a gente tem mais gente morando? Na bacia do Paraná. Onde que tem mais hidrelétrica hoje, gerando energia? Na bacia do Paraná. Qual é a região mais industrializada do nosso país? É a da bacia do Paraná. Tu já pensou se toda a poluição dentro dessa bacia hidrográfica fosse para a Praia de Santos? Ia ser impossível respirar, ia ser impossível chegar perto da cidade de Santos. Então, para nossa sorte, né, toda a podridão que a gente produz no sudeste brasileiro, em cima da bacia do Paraná, isso inclui a grande São Paulo, a poluição vai para o oeste, né, e não vai para o litoral. Então ela vai lá para dentro do Rio Paraná, que vai para dentro do Paraguai, que vai para dentro do Uruguai, da Argentina, e daí que chega no mar. Então é como se a gente fizesse cocô na água que vai para a Argentina. Muita gente diz, os argentinos vêm nas nossas praias e fazem cocô nas praias. O pessoal tem essa maneira de dizer, é um pouco xenófoba essa fala, mas existe um pouco dessa fala aí, e é mais ou menos isso que a gente faz com a água deles, né? Aqui nas nascentes. Porque o Rio Paraguai, o Paraná e o Uruguai vão formar o que a gente chama de Rio da Prata. Eu explico isso dessa forma, gente, só para vocês nunca mais esquecer que a água do Pantanal não vai para o nosso litoral, a água do Paraná também vai para o nosso interior e a água do Uruguai também. Então, vertente do Atlântico são todas essas aqui, tá? Essas três, apenas essas três, a gente chama de águas que vão para a vertente do interior. Então, da linha de serra que tem aqui, né, a água escoa primeiro para o interior para ir para o litoral apenas por outros países. No caso aqui, os três vão virar um rio só, chamado Rio da Prata, certo? Então vamos às questões. Em relação às bacias hidrográficas brasileiras, são feitas as seguintes afirmações. 1. A bacia do Rio Amazonas possui o maior potencial para a geração de energia hidrelétrica do país. Aí eu tenho que acrescentar essa informação. Hoje a gente gera mais energia elétrica na bacia do Paraná. Itaipu, por exemplo, fica exatamente em cima do Rio Paraná. E muitos afluentes geram muitos gigawatts de energia no contexto da bacia como um todo. Mas a região amazônica, embora não seja tão explorada hoje ainda a sua capacidade hidroenergética, né, ela tem o maior potencial hidroenergético do país. Prova disso é que hoje, dentro da bacia amazônica, nós temos a usina de Belo Monte, que já é uma das 10 maiores do mundo, e Jirau e Santo Antônio, que são duas hidrelétricas que estão sendo feitas em Rondônia, que fica na bacia do Amazonas, né, estão sendo feitas ali e vão ficar também entre as 20, 30 maiores hidrelétricas do mundo. Tá? Então a gente já tem 3 dos 3 maiores complexos hidrelétricos da atualidade sendo construídos na Amazônia, né? Então é bem significativa a capacidade energética que a gente tem lá.
A questão é, se a gente levar muita energia para a Amazônia, a gente acaba industrializando, a gente acaba urbanizando, a gente acaba acabando com a Amazônia. Esse é o problema de gerar energia lá, né? Porque a gente acaba que parte dessa energia fique ali e a gente acaba consolidando novas áreas de ocupação de forma degradante dentro da Amazônia. E daí tem gente que concorda com isso, tem gente que não concorda. Não é ideia minha aqui entrar nesse mérito agora, tá? Mas a 1 está correta. 2. A bacia do São Francisco é aproveitada para irrigação? Praticamente todas são, tá? Navegação, as maiores costumam ser usadas para navegação, a do São Francisco é. E geração de energia hidrelétrica? Sim, né? Então, principalmente no sul da bacia do São Francisco, o sul da bacia do São Francisco é no sul de Minas Gerais, né? Na região central para o sul de Minas Gerais. Então, o Rio Paraupebas, que está ao sul de Belo Horizonte, por exemplo, ele é um afluente, né, que teve ali aquele desastre de derramamento de lama e tal, né, ele é um afluente do Rio São Francisco. Né? Se não tivesse uma hidrelétrica no caminho, pequena, e depois uma outra maior, né, a gente provavelmente teria contaminação do Rio São Francisco se não fosse essas hidrelétricas. Então ele também é utilizado para gerar energia hidrelétrica, né? Até lá no Nordeste nós temos a usina Sobradinho, né? E tem mais uma outra, Paulo Afonso, né? Isso tudo no curso do São Francisco também. Hidrelétricas muito importantes, Paulo Afonso, Sobradinho e Três Marias. São as 3 hidrelétricas que tem no curso do São Francisco. Sem querer, lembrei de todas, né? A bacia do Rio da Prata ou Platina, aqui eu vou ler todas porque eu sei que essa aula é curta, tá? A bacia do Rio da Prata ou Platina tem seus rios utilizados apenas para o transporte de produto agrícola. Cara, sempre que aparecer apenas, lê de novo, né? Presta atenção. Tá? Então apenas, nunca é apenas só para uma coisa, cara. Então, meu Deus, né? A bacia do Rio da Prata gera energia, é utilizado para a indústria, é utilizado para irrigação, utilizado para a gente tomar essa água, né? A gente trata, obviamente, porque a mesma água que a gente toma, né? O rio que a gente pega, a água que a gente toma, a gente joga o quê? O nosso esgoto. E a maior parte das nossas cidades não tem tratamento de esgoto. Então, né, a gente fica brincando aí, porque vai fazer cocô na água e a água vai para a Argentina. A gente faz isso de uma cidade para outra. Né? Aqui eu estou em Rio do Sul agora, né? O sistema Samai de Rio do Sul pega água que vem de Itaió e Ituporanga, e essas 2 cidades não têm tratamento de esgoto também, entenderam? Né? Então a gente sempre acaba comendo um pouco de merda, né? 4. A bacia do Rio Parnaíba, segunda a bacia mais importante da região Nordeste, possui somente rios perenes, né? A bacia do Parnaíba, né, é uma bacia que vai ter rios que são intermitentes, rios que secam, porque ela é uma bacia que está no contexto da caatinga, do semiárido brasileiro. 5. A bacia do Rio Tocantins-Araguaia é utilizada exclusivamente, mais uma vez tu tem que tomar cuidado com uma palavra que é muito restrita, exclusivamente para a geração de energia. Óbvio que não. Tu está dentro da Amazônia, é óbvio que muita gente vai utilizar para a navegação, vai utilizar para abastecimento de animais, para abastecer cidades, etc, etc. Tá? Então era somente a 1 e a 2 a correta, a alternativa C aí. Questão de 2015, assinale a alternativa que aponta correta e respectivamente as bacias hidrográficas identificadas pelos números 1, 2 e 3 no mapa. 1 é São Francisco, 2 Araguaia Tocantins, 3 é Rio Paraguai. Tá? O Rio Paraguai que está ali no meio daqueles meandros que estão tudo seco agora das queimadas do Pantanal, né? Aquele ali é o Rio Paraguai, coitado, está agonizando, tá? Porque bem perto de áreas de como é que se diz, nascentes dele, ele está com queimadas, então há uma tendência dele mudar totalmente o traçado dele, é muito perigoso o que está acontecendo com o Pantanal e com o Paraguai ali. Tá? Um bioma endêmico, extremamente sensível a esse tipo de situação. Ele tem uma capacidade muito menor de se recuperar do que Cerrado e Amazônia, por exemplo. Tá? Então já respondi, né? São Francisco, Araguaia, Tocantins e Paraguai. Né? Era isso. Até semana que vem com mais uma aula de revisão aí. Valeu!